certeza ajuda, né? As referências positivas, ela me ajuda muito, principalmente nessa questão de posicionamento defensivo. E eu procuro fazer isso, me inspirar naqueles que são boas referências. Boa tarde também, Felipe Melo. Primeira pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Por causa do protagonismo de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, você considera, Felipe, que o time carioca é hoje um dos maiores rivais? Boa tarde a todos. Bom, para ser bem sincero, os nossos grandes rivais estão em São Paulo, né? Claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante também no cenário nacional e internacional, mas os nossos grandes rivais estão em São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, esses são os nossos grandes rivais. Pergunta para o Diego, do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Qual a sensação para você, após algumas decepções no passado, estar perto do 4º título nacional em menos de 2 anos pelo Flamengo? Ainda dá o frio na barriga um dia antes do jogo? Bom, todos os momentos, desde que eu aceitei o desafio de jogar no Flamengo, eu sabia que era um processo que nós íamos viver até chegar no patamar que nós estamos hoje. E aceitei muito animado esse desafio e todo o esforço valeu a pena. E as dificuldades que eu vivi, elas só fortaleceram o meu elo com esse clube. Então, eu acho que esse é o meu pensamento. E, como o Rogério falou, nós vivemos de títulos, de conquistas. E a conquista, ela sempre traz um esforço a mais, um frio na barriga que faz parte, que motiva e que dá um grande prazer de viver esse tipo de situação como nós estamos vivendo hoje, na véspera de um jogo tão importante. E isso é extremamente prazeroso. Felipe, pergunta do Guilherme Pereira, da TV Globo. Palmeiras e Flamengo são os times mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos e a rivalidade ficou ainda maior. O quanto isso faz a decisão ser ainda mais importante? E como é disputar um título contra um rival do tamanho do Flamengo em âmbito nacional em jogo único? Bom, foi assim a final da Libertadores, né? Jogamos contra um clube também que tem uma história linda, que é o Santos, né? Assim como foi a final do Campeonato Paulista, um jogo só contra o nosso maior rival. Final de campeonato é sempre diferente, não importa se você está encontrando um grande clube ou um clube, de repente, de uma expressão menor, né? É sempre uma final de campeonato, vale muita coisa, né? É muita coisa que está em jogo. Nesse caso, envolvendo 2 grandes torcidas, 2 grandes histórias, né? E a final de campeonato. Final de campeonato tem que entrar em campo, vencer, independente de quem está do outro lado. Respeitando sempre, né? Entendendo que vai ser muito difícil, entendendo que o rival é um clube, como você mesmo disse, tem vencido nos últimos tempos, como nós também. Mas entendendo que nós temos totais condições de poder fazer um grande jogo e trazer essa taça para São Paulo. Pergunta da Monique Danello, do TNT Esporte. Diego, vocês sempre usam muito a palavra competitividade quando falam desse Flamengo, que quer sempre buscar mais títulos. E certamente um elenco tão competitivo como o de vocês não quer perder um jogo contra um dos principais rivais do momento. Dá para usar todo o ambiente, o que aconteceu recentemente de provocação, da coisa sadia, da promoção dos jogos, essas brincadeiras de uma forma interessante no vestiário para motivar ainda mais o time? Bom, a nossa motivação maior é vencer, é competir, exatamente o que você disse, e eu reconheço, vejo essa característica muito forte nesse elenco, né? Foram os últimos 2 anos, 7 títulos, e isso deve ser comemorado, porque é muito difícil. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando e dá a sensação de parecer fácil, mas não. A competitividade ela é muito alta, a concorrência também, e todas essas fases e conquistas devem ser comemoradas. E a motivação vem do interior, vem dos nossos objetivos, das nossas vontades, respeitando os nossos adversários. Mas é o que nós estamos acostumados a fazer, é ser melhor do que nós fomos ontem. E esse é o nosso objetivo para esse jogo. E é isso que nós vamos fazer. O Thiago Ferri, do Globoesporte.com, pergunta o que você considera que o Palmeiras fez de bom na Argentina contra o Defensa e Justiça e deve repetir, e o que precisa melhorar para o encontro com o Flamengo? Fizemos 2 gols, tomamos 1, saímos com a vitória. Acho que isso é o mais importante. Repetir os 2 gols, de repente tomar um gol, a gente sai campeão. Sobre o que a gente vai fazer, isso aí o nosso treinador está preparando, é uma coisa bem interna, né? A gente espera realmente poder repetir o resultado que foi feito no último jogo. Independente de qualquer coisa, a gente sabe que final de campeonato, né? Não se joga, se ganha, se vence. Eu escutei o Rogério falar que quando tá ganhando, né? Tá tudo beleza. Mascara muitas coisas, né?
E quando tá perdendo, às vezes você joga bem, mas você perde um jogo e não é levado em consideração. Então, quando se ganha, tá tudo beleza, tá tudo legal. Nós vencemos o jogo lá, um jogo muito difícil, de um time que já está jogando assim como o Flamengo também, né? Foi o primeiro jogo dessa turma que teve uma folga de 11 dias e conseguir um resultado importante na Argentina não é fácil, não é para qualquer um. Então, é tentar repetir o resultado. Isso que nós fizemos de melhor, o resultado. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Diego, o Flamengo levou a melhor nos últimos jogos com o Palmeiras. E alguns foram bem marcantes. Você acredita num adversário mordido para esse jogo? Dá para tirar proveito desse eventual cenário? Eu acredito que o que importa é o jogo, o momento que nós vivemos. Vamos enfrentar uma equipe que está muito bem preparada e nada do que eu disser aqui vai tirar a nossa responsabilidade do jogo, a expectativa que nós criamos. Então nós entraremos em campo preparados, né, estudando bem tudo aquilo que o Palmeiras é capaz de fazer e, acima de tudo, confiando naquilo que nós treinamos, nos nossos planos, para que a gente alcance o grande objetivo, que é vencer. A Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes, pergunta, Felipe, pelo poder econômico das duas equipes e pelos títulos que conquistaram recentemente, somando aqui Flamengo, Supercopa, Carioca, Brasileirão, Palmeiras, Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, é hoje a maior rivalidade do país? Já respondi isso antes. Eu não creio que seja a maior rivalidade do país, porque nós temos outros grandes clubes que estão na capital paulista, né? Então, os nossos grandes rivais estão dentro de São Paulo. É claro que é uma rivalidade, né? Mas não chega a passar da rivalidade que eu entenda que seja com os outros clubes paulistas. Última pergunta para o Diego, do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Neste domingo, Diego, o Flamengo vai completar exatamente 1 ano e 1 mês sem poder contar com a força de seu torcedor nos estádios. Que recado você tem para os milhões de rubro-negros que vão estar com saudade desse contato e vão estar ligados na TV amanhã às 11 da manhã na expectativa de mais uma conquista? Bom, o que eu quero dizer é que para nós tem sido muito difícil, né? Jamais usamos isso como desculpa, porque nós aprendemos a superar essa dificuldade. Mas a verdade é que dá muita saudade do estádio cheio, do ambiente que o torcedor flamenguista é capaz de proporcionar, né? Basta ver todos os recordes de públicos que alcançaram quando estava tudo liberado. Mas nós temos que entender que essa é a realidade e que dizer para eles que estaremos em campo representando e correspondendo a todas as expectativas. E tenho certeza que eles estarão presentes também de alguma forma, como tem sido, assim, sempre que possível, eles demonstram toda a energia positiva e transmite isso. Então, que isso volte ao normal o quanto antes. Até lá, estaremos aqui nos dedicando para alcançar todos os nossos objetivos e celebrar, mesmo que seja à distância nesse momento. O Rodrigo Fragoso, Felipe, da TNT Esportes, pergunta, você é um dos mais experientes jogadores dessa equipe do Palmeiras. Em cima do fator psicológico de uma final em jogo único valendo taça, você que é mentalmente muito forte, existe alguma diferença nessa preparação? Algo que seja importante trabalhar na mente de quem não tem tanta vivência em decisões assim? Existe uma diferença muito grande, mas eu vejo que o meu grupo, o grupo do Palmeiras, está bem preparado quanto a isso, né? A gente vem de 3 finais de campeonato, vencendo as 3 finais de campeonato, né? Campeonato importante, como foi a Libertadores, como foi a final da Copa do Brasil, contra 2 grandes equipes. Então, até essa molecada está bem preparada. Existe, não vou negar, essa conversa antes do jogo, né? Mas a partir do momento que a bola rola, tudo bem normal, tudo bem tranquilo, todo mundo bem ciente daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser praticado dentro de campo, né? É por isso que nós alcançamos aí esses 3 troféus que foram tão importantes e é por isso que hoje nós estamos aqui às portas de disputar uma decisão de campeonato importante contra o Flamengo. Tá todo mundo bem preparado, sem dúvida nenhuma, como o nosso treinador fala, as bolinhas começam a mexer aqui dentro, é normal. Eu com 37 anos, quando eu estou no ônibus ainda nesse percurso até o campo, fico com bastante vontade de repente, fico sem ar, vontade de ir no banheiro, vontade de conversar, vontade de falar, escutando música. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Mas sem dúvida nenhuma, na hora que a bola rola, tudo passa e nós temos demonstrado ao longo desses anos que a gente está bem preparado quanto a isso. E de um comentário para vocês dois, primeiro do Diego, para finalizar, depois do Felipe. Vocês dois são jogadores que têm experiência em campeonatos, competições no mundo inteiro.
disputaram Champions League, competições europeias, grandes competições aqui no Brasil, no exterior. E a Supercopa é uma competição, como a gente abriu falando, com todo esse cuidado que também vem sendo dado à Copa do Brasil, ao Brasileirão, de valorização, de promoção junto ao torcedor. A gente está aqui conversando com vocês um dia antes do jogo. Como é que vocês sentem o clima? Assim? Vocês acham que o futebol brasileiro vem avançando muito nesse patamar? Vocês estão sempre nas decisões. Então, assim, se tem dois caras que a gente pode perguntar sobre esse clima, são vocês dois. O que vocês acham? Bom, eu acho que o futebol brasileiro vem crescendo já há algum tempo e isso é importante, nós termos referências positivas e tentar segui-las e reconhecer quem vem fazendo isso muito bem. Flamengo e Palmeiras com certeza é exemplo disso. E eu fico muito feliz por todos os anos que eu passei na Europa, os 12 anos lá, aprendi bastante. Um dos clubes joguei junto com o Felipe lá no Juventus. E a gente, com essa experiência, procura transmitir aquilo que é bom, né? Porque eu amo o meu país, amo o meu povo. E estar aqui vivendo tudo isso dentro do meu país hoje é extremamente prazeroso para mim. E esse tipo de competição acho que vem a valorizar o nosso futebol. E isso é muito importante, que a gente continue nesse caminho de organização, de reconhecimento, coragem para tomar decisões e respeitar o tempo, né? Saber que toda mudança, existe um processo, esse processo deve ser respeitado. Isso acontecendo, nós vamos crescer, nosso futebol vai estar mais valorizado e para nós, jogadores, é um prazer viver momentos como esse que nós estamos vivendo hoje. O Diego falou tudo, é um processo que a gente tem que respeitar. Eu entendo que antes tarde do que nunca, né? Acho que uma competição como essa já teria que existir já tem algum tempo, né? A gente fica feliz de poder estar aqui e feliz dessa competição existir, principalmente no momento que nós temos vivido, né? Momento de pandemia, de tantas perdas, que a gente pede para as pessoas ficarem dentro de casa, né? Então é um algo a mais para as pessoas, de repente, estarem dentro de casa, entretenimento para eles, para aquelas pessoas que têm que ficar dentro de casa, porque a gente respeita também quem tem que sair para trabalhar. Então, muito contente, feliz, porque o futebol brasileiro ele vem evoluindo a cada ano que passa. E isso é muito importante, porque nós somos o país do futebol. E como país do futebol, nós temos que dar o exemplo